e 15 minutos na cidade de São Mateus. Nós estamos aqui com o prefeito Rovério e nós vamos abordar aqui logo no começo do nosso programa. O prefeito tem outros compromissos, vai viajar e vai resolver as questões de ordem pública. Nós vamos aproveitar para colocar aqui o prefeito em pauta em primeira matéria logo no nosso programa. Prefeito, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Não foi o caso de São Mateus, que foi feliz em contratar a empresa, né? E não houve nenhum problema com o concurso público. Prefeito, vamos falar de política, né? Falar de política está tramitando na Câmara de São Mateus diversos problemas relacionados a questões de mandatos de alguns vereadores. A Justiça Federal determinou a vacância do cargo do vereador Neto Amorim, por questões de improbidade administrativa. Na época, era tesoureiro da Prefeitura de São Mateus, na época da administração do seu próprio pai, que era gestor. Inclusive, há informações de que o próprio gestor, na época, Getúlio de Amorim Cardoso, também será obrigado pela Justiça a devolver vários valores aos cofres públicos, né? Existe uma questão também relacionada ao vereador ex-presidente da Câmara. O vereador tem um caso que, inclusive, citou o seu nome. Tem um ponto, produção, ponto em que ele cita a CPI que investiga a questão dele como gestor da Câmara, como presidente da Câmara, né? E também o presidente da Câmara apresentou documentos, nada consta, da Justiça Federal, Justiça Estadual, Delegacia de Polícia, Promotoria de Justiça. Quer dizer, é óbvio que não vai acusar um processo que está em andamento. Está no óbvio veredito final. É por isso que nada consta ainda, né? Se for provado irregularidade do vereador, é óbvio que daqui a 6 meses o nome vai estar lá. O prefeito já ouviu aí, inclusive, um certo exagero por parte do ex-presidente da Câmara. Nós não referimos essa frase que o hospital estaria matando mais de 5 anos. Ele faltou uma verdade, não porque o senhor está aqui presente. Nós fizemos, sim, várias críticas à gestão atual do hospital, à direção do hospital, em relação a algumas questões sanitárias, que serão outros assuntos serão tratados. Inclusive, o prefeito já está tomando providência. Eu estou aqui, inclusive, também, aproveitando com o advogado, que é assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, era o doutor Linaldo, que, inclusive, pode até responder a alguns questionamentos e algumas dúvidas. Primeiramente, vou conversar com o prefeito. De que forma o senhor se posiciona mediante essas palavras do presidente, ex-presidente da Câmara, o vereador Antônio Carlos? O que eu quero dizer à população de São Mateus é que quer conhecer o ser humano, tem poder para ele, né? Ele fala CPI do Rovério. CPI tem que ter um motivo determinante. Tem que saber o que foi feito para se pedir CPI. Quanto ao pedido de CPI do ex-presidente, o que eu sei, o que me passaram, que no início eu até defendia, entendeu? O que me passaram foi documentos que levaram ao Ministério Público, extraído de documentos vindo do tribunal, e que o Ministério Público vai se posicionar. Tem que se posicionar. Agora nós vamos cobrar ao Ministério Público a posição dele e depois do Judiciário, né? Agora, o cara é adversário hoje político e dizer 60%. Não, ex-presidente. Não é 60%, eu tenho pesquisa como é que está a administração, ótima, boa e regular, eu tenho percentual, você está por fora. A saúde não está matando mais do que... A saúde está ruim em todo o Brasil, bem na frente da Dilma, bem na barba do governo de São Paulo, do governo do Rio de Janeiro. Você, se assistir televisão, você vê em Maceió o caos que existe na saúde. Graças a Deus, aqui ainda temos uma saúde boa, em comparando com outros centros que são maiores. Nós aqui temos médicos qualificados, graças a Deus. Nós aqui não ficamos no corredor 2, 3 dias esperando um atendimento. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente faz tudo dentro das nossas limitações, é claro. Porque, como eu disse, em administração pública, você, se tiver dinheiro, você faz. Se não tiver, você não pode fazer. Porque é a
administração pública que está em jogo. Às vezes você, como pessoa física, você ainda pode chegar e partir para alguma coisa. Se você tem crédito, o cara diz, não, eu vou confiar em ti. Então você vai fazer o que você depois vai me restituir. Mas em se tratando do poder público, tem todos os processos, tem os processos licitatórios, tem os contratos, tem isso, tem aquilo, que você tem que se pautar. Então, ele, na verdade, se perdeu, subiu a cabeça. Ele, esse rapaz, foi meu líder, foi um grande líder na época. Na eleição, me procurou muito, que queria ser presidente. Eu digo, parta para a eleição, parta, conquiste o seu espaço. Mas, infelizmente, é um ditado certo. Quer conhecer o ser humano, dê poder para ele. Um cidadão que estava querendo, trabalhando para ser pastor. E aí, fez do que fez. E a justiça agora vai ter, porque a gente vai começar a cobrar. Eu mesmo vou começar a cobrar. E quero até dizer, tem, claro, aqui nesse estúdio, se a Igreja Assembleia de Deus, a centenária Assembleia de Deus, que faz um trabalho muito importante para a humanidade, quando partir dessa para a vida eterna. Aceitasse uma pessoa que, como presidente de um órgão público, como é a Câmara, que agiu da maneira como agiu, que não foi leal aos seus correligionários, que desrespeitou aqueles que o ajudou, em todos os sentidos, até financeiro. Se um ser humano desse galga um cargo de representante de Deus aqui na Terra para doutrinar pessoas, eu vou ficar descrente de uma entidade dessa. Agora, se isso acontecer, hoje eu vou ser um dos acusadores. Porque não é negócio de CPI, eu não tenho CPI, não existe. CPI tem um motivo justificado, que justifique a instalação de uma CPI. Não é pelo fato de você não gostar mais de mim, uma CPI querendo desfazer, querendo tirar do momento, né? do foco, aquele assunto, para se defender. Inclusive a crítica política acha que ele quer se esconder atrás da sombra do prefeito. Claro. Porque sabe que se não houver nada... não existe motivo justificante. Que possa estar lá... Não existe. Automaticamente a dele também não sairá. Quer dizer, é o que a crítica política... Eu não sei, eu estou falando com relação ao que eu vi a entrevista. Eu nem tinha visto e nem interessava aqui. Mas, vindo a uma entrevista aqui, vocês puxaram o assunto, eu então estou me defendendo. Esse rapaz se perdeu na presidência da Câmara, esse rapaz não tem controle emocional, não teve dignidade suficiente para conduzir aquele parlamento. Está aí todo esse movimento, esse desrespeito para com a entidade Câmara Municipal, para com os seus pares, todo ele foi o culpado. Está aí, hoje, ele o culpado ainda quer se defender. Eu, quando voltar de São Luís, eu vou fazer um expediente ao Ministério Público, cobrando a solução de todos esses problemas. E vou fazer um expediente para a direção da Igreja Assembleia de Deus, ou aqui em São Luís, ou em Brasília, e expondo os fatos, porque não é possível. Não é? Eu administro esse município com o pé no chão. Eu sei que eu não agrado 100%, e nem vim, eu disse no primeiro dia, e nem vim para agradar. Eu vim para cumprir com a minha obrigação de gestor eleito pela terceira vez, quebrando o tabu de toda a história do nosso município, não deixando atrasar um mês o pagamento do funcionário, desde quando o primeiro mês que eu tive assento no comando do Executivo Municipal. Por tudo isso, hoje, uma
pessoa que ficou importante, que subiu tudo para a cabeça, que achou que era o dono do mundo, se perde, briga com seus aliados, que eu dizia, briga não dá, briga não adianta, te liga que são teus colegas, amanhã termina o mandato e tu vai conviver com eles. Mas acha que isso é uma eternidade, quando tudo na vida é uma passagem, até a própria vida. Hoje está aí, não. CPI tem um motivo dominante, tem uma coisa que impõe a CPI. Eu nunca fiz contratos para não ser cumprido, eu estou dizendo que ele não cumpriu, quem vai dizer isso é a justiça. Eu sei que o que me passaram foi coisas super séria. As denúncias que levaram ao Ministério Público são altamente sérias. E o Ministério Público, tenho certeza, que vai se pronunciar e o poder judiciário vai tomar sua posição. Muito bem. Quanto você falou ao presidente, o atual presidente, eu não tenho particularmente nada contra eles. É uma briga, se houver, interna, né? E não vai atingir o município. A Câmara é um poder independente. O que eu prego é a união, porque a união faz a força. E pregava para o atual e pregava para o ex, que se pronunciou aí. E nunca eu fiz armação, tá entendendo? E eu acho que a união fazendo a força, o município tem que ganhar. É por isso que eu digo, São Mateus precisa de união, porque precisa ainda de muita coisa. A cidade está suja, tá? Qual é a cidade que não está suja? Falta algum recurso a ser empregado na saúde? Falta. Lá na frente do Palácio do Planalto tem hospital que está... O Hospital Federal do Rio de Janeiro é meu tipo de televisão, quase todas as noites. Lá em São Paulo, e nas metrópoles, em São Luís, vai lá para o Socorrão, para te ver. Tu fica um mês naquele corredor, um mês sem atendimento. Aí quer justificar uma coisa. Eu acho que ele tem que parar para repensar o comportamento dele e pedir perdão a Deus. Porque onde eu sei, ele em conversa com os seus amigos, que são também religiosos, ele havia dito que teria feito um compromisso com Deus que sairia da política. Isto é, que não entraria mais em não sei o que e tal. E depois entrou. Eu vejo como Cristo, porque com Deus ninguém brinca. E agora nós vamos observar. E eu agora vou procurar a Assembleia. Não, eu vou fazer como ser humano. Eu posso, não é? Eu posso como ser humano, eu posso opinar. Pode ser que não aceite ou não. Como eleitor, como pagador de impostos. Como cidadão, como cristão, embora não fazendo parte da Assembleia de Deus, mas posso, sou um observador. O que não pode acontecer dentro da Assembleia, uma pessoa querer ser pastor usando da maneira, maquiando, falsificando, denegrindo, fazendo o que ele faz. Isso aí é que não pode. E nós vamos cobrar também da Igreja Assembleia de Deus. Muito bem. E do Ministério Público, né? Também. Posicionamento, haja vista que, inclusive, exames grafotécnicos estão sendo aguardados pela Promotoria de Justiça na tentativa de juntar provas para o posicionamento da Promotoria de Justiça em relação a este caso. Estamos aguardando, estamos aqui a posto, inclusive, para divulgar para a sociedade no momento em que o parecer do Ministério Público for exposto à sociedade. É uma questão pública, de ordem pública, Câmara Municipal, envolve recursos públicos, e nós estamos aqui a postos. Inclusive, há uma questão também relacionada ao atual presidente da Câmara, o vereador Antônio. Na época, o doutor Rinaldo, advogado doutor Rinaldo, era advogado assessor jurídico da Câmara, né? E o doutor Rinaldo está aqui, vou aproveitar que o senhor está aqui, essa presença sua aqui no estúdio,